Olá pessoal, tudo bem? Márcio Canto aqui. Hoje eu tive o prazer aqui de ter Vladimir Carvalho com a gente aqui no escritório da Sage Retention e a gente vai falar sobre pós-NRF. Vladimir, seja bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo. Se apresenta aí para as pessoas que por acaso possam não vir a conhecer, que eu acho muito difícil, o Vladimir Carvalho. Vale, obrigado pelo convite, Márcio. Acho que hoje é um dia bem bacana para a gente aqui, para trazer um pouco de informações do que está acontecendo no mundo corporativo. A NRF é um dos maiores eventos do mundo, que acontece em Nova York, todo janeiro. Eu participo já há vários anos e sempre trago um resumo. Então, meu olhar é um olhar de um empresário de tecnologia. Eu tenho mais de 40 anos de desenvolvimento de software, sou presidente e fundador da Alterdata Software, uma organização que tem 2.000 colaboradores, uma empresa que está no mercado há 36 anos. Então, o meu olhar é sempre sobre o aspecto de gestão, mudanças comportamentais e tudo que vem impactando o mundo corporativo do varejo. Então, hoje tem bastante coisa para a gente conversar aqui, para dar uma mexida na cabeça dos empresários. Bom, a gente já vem fazendo isso aqui algumas vezes e a primeira vez, se eu não me engano, a gente falou sobre metaverso. Depois pulou a ficha no ano seguinte para inteligência artificial. E a gente sabia que, de acordo com tudo que aconteceu do desenvolvimento de inteligência artificial, esse ano também ia ser sobre inteligência artificial, mas de uma visão diferente. Como é a tua visão dessa aplicação da inteligência artificial na NRF 2025? A inteligência artificial foi o centro da NRF esse ano. Foi o centro, mas não sobre um aspecto puramente sobre ela em si, mas em tudo que ela impacta. Então, houve um comentário no último dia, numa das palestras, que 75% das palestras que tiveram na NRF falavam de inteligência artificial sob ângulos diferentes. Então, nós temos lá aproximadamente 40 mil executivos estudando, com 175 painéis. 75% deles estava falando de inteligência artificial. E às vezes as pessoas acham que a inteligência artificial é aquele tipo de inteligência que você pergunta, ela responde, a generativa. Mas, na verdade, dentro de um contexto da NRF, ela é muito mais que isso. Ela, na verdade, está falando de predições, modelos matemáticos, análise de dados, conexão com alguns hardwares, equipamentos, a coisa extremamente ampla e complexa. E, por isso, a NRF desse ano misturou um pouco sobre tecnologia com a importância do ser humano nessa tecnologia. Ele começou a mostrar o quanto que é fundamental que os profissionais se reinventem, analisem diferente, que nós temos que liderar os profissionais diferentes, nós temos que usar as ferramentas de forma diferente. Então, tem uma mudança muito mais profunda vindo na nossa direção que a maioria pensa. Né? Então, Vladimir, você, na sua palestra, que por sinal, no segundo ano consecutivo, uma das mais assistidas no Brasil. Fala um pouco sobre essa palestra que a gente está vendo aí no YouTube, onde que as pessoas veem essa palestra, como que ela acessa e como que foi a ideia de criar essa palestra num formato online para as pessoas assistirem. Nos primeiros anos que eu fui na NRF, eu comecei a observar que várias empresas faziam uma coisa chamada pós-NRF. Então o evento acontece lá em Nova York e nas semanas seguintes, as empresas começavam a fazer pós-NRF. Só que o olhar não era bem o que eu achava que deveria ser. Aí logo depois, no segundo ano, eu falei, eu acho que eu tenho que fazer uma com o meu olhar. Aquilo que eu acredito que seja mais agregador para o público que me acompanha, que são empresários médios e pequenos, e não grandes empresários de grandes companhias. Eles são grandes empresários de pequenas companhias. E nisso eu comecei a gravar um olhar que era muito focado no que as pessoas têm que fazer para ter uma melhor adaptabilidade em função dessas tecnologias. E me surpreendi que no ano de 2023, a minha palestra foi a mais assistida do Brasil no YouTube, desse tema, de pós-NRF. E esse ano eu fiquei curioso o que ia acontecer e, de novo, foi a mais assistida, está sendo, né, a mais assistida do Brasil no YouTube outra vez. Então, se escrever pós-NRF 2025, a minha vai ser a primeira que apareceu lá. E o que eu tenho recebido de feedback das pessoas é que o conteúdo está robusto e ao mesmo tempo didático.
Eu não uso termos técnicos que as pessoas não entendem. Eu tento transcodificar o que está sendo falado por um especialista muito top de linha, numa linguagem mais acessível. Trago vídeos mostrando uma série de aspectos que materializam o que as pessoas estão falando. Então, o conteúdo fica muito fácil de ser digerido por pessoas de empresas diferentes, segmentos distintos. Então, realmente está muito bacana. A gente está olhando ali na nossa TV aqui, eu acho que vai dar para vocês verem alguns pedaços aí, que é sobre aquilo ali que a gente está falando, essa palestra que foi divulgada aí pela Alterdata online para as pessoas assistirem, e a gente teve a oportunidade, quem mora em Teresópolis, de estar lá no auditório vendo ao vivo. Ou seja, vendo a história ser construída, porque isso depois vai ser contado, a gente sabe disso. E muitas das vezes a gente constrói a história e a gente nem sabe que está construindo a história. Mas isso que a gente teve a oportunidade de ver ao vivo está construindo a história. E às vezes, Márcio, as pessoas não têm noção do que é trazer um resumo. Você vê que essa tela que está apresentando ali, nós estamos falando de uma apresentação, de um congresso com 40 mil profissionais, 175 painéis, mais de 100 países participando. Isso significa o seguinte, são vários painéis simultâneos, no mesmo horário. Isso cria um problema muito grande para mim, que eu não consigo estar em todos eles simultaneamente. Então é muito cansativo, porque eu assisto e todos em inglês, então você fica muito concentrado. E vou fazendo meus resumos. Na hora que eu saio, eu já entro com contato com um amigo que foi na outra. O que aconteceu naquela lá? Aí ele me passa um pouquinho do resumo. Eu vou pesquisar depois na internet sobre aquele tema. Então é complexo. Chega à noite no hotel, todo o grupo está indo dormir, eu fico fazendo meus resumos, já vou preparando esses conteúdos. São 3 dias de evento, no 4º dia eu fico dentro de Harvard, um dia inteiro, escutando outros professores e cientistas de diversas competências diferentes, dar os resumos deles, a visão é essa, aconteceu, aí eu complemento com aquela que eu não consegui assistir. Então, realmente eu procuro trazer um conteúdo significativo para que as pessoas consigam degustar algo que se transforme em ações, né? Sim. Que eu acho que é o grande objetivo. Conta pra gente um pouco de estar em Harvard com um monte de profissionais ligados no que vai acontecer, nessa tendência. Como é que é passar esse dia lá? Que a gente tem curiosidade de entender como que as coisas acontecem ali dentro da universidade, com uma visão daquilo que vai ser tendência. Ali é bem curioso, porque Harvard, na verdade, ele fica em Boston, a universidade, a grande estrutura deles. Em Nova York, eles têm o Harvard Club, que é uma pequena estrutura que é usada pelos estudantes e ex-estudantes. Existe uma atividade própria da NRF que é desenvolvida lá dentro. Então começa, o dia inteiro, você chega de manhã, já toma um café e começa um conjunto de apresentações, dando resumos, visões, trazem pessoas de fora para dar um posicionamento sobre algo que aconteceu pontualmente em algum conteúdo. Então é muito legal, porque para mim é muito importante, com esse objetivo de trazer conteúdo significativo, porque eu acabo tendo acesso a algo que eu não vi dentro do evento, porque como as palestras são simultâneas, não dá tempo. Alguém comentou, olha, lá naquele evento, naquela palestra tal, falou isso, eu concordo, discordo, tal, os debates. Eu falei, caramba, eu não estava nessa. Pronto, já adquiri um conteúdo novo. Então fotografo os slides todos, para depois eu vir tirando um meu resumo daquelas coisas que eu acho que são muito significativas. E é sensacional, porque a visão que a gente tem ali é uma visão de alguém que também tem uma visão de futuro, que gere uma empresa gigante, que a Alterdata, com 2.000 e tantos colaboradores, é uma empresa gigante no Brasil, e você ao mesmo tempo consegue ter essa visão e trazer isso de um formato de falar simples. Porque é isso que essa é a grande dificuldade do líder. Você me ensinou que não é quem fala que tem que entender. Quem tem que entender é quem escuta. Exatamente. E aí você prestando atenção em quem escuta, você consegue passar uma mensagem bacana. Eu vi você dizendo que ali tem você interpretou nessa NRF agora uma confusão. Você não sabia o que era, o que não era, que aquilo gerou um incômodo em você, e aí você começou a prestar mais atenção porque não sabia o que era o verdadeiro assunto da NRF. E essa confusão te trouxe um insight. Isso. Conta pra gente esse insight.
todos os anos, cara, que na NRF eu vejo apontando numa direção. As palestras, em geral, elas vão mostrando as visões dos empresários de grande porte, empresas como a Macy's, com 90 mil funcionários, a Microsoft com 100 mil funcionários, a Amazon com 140 mil pessoas. Você vai vendo eles apontados numa direção. Só que chegou esse ano, aconteceu uma coisa diferente que eu nunca tinha visto. Porque como nós estamos vivendo hoje um mundo instável, nós estamos com uma série de problemas políticos globalmente, guerras acontecendo, instabilidade política nos Estados Unidos, troca de governo, de um estilo de governo para outro estilo de governo completamente diferente, afetando outros países. Eu vi uma coisa incoerente, porque algumas empresas muito motivadas, outras empresas muito preocupadas, alguns dizendo que estão investindo, outros fechando lojas, a inteligência artificial ainda sendo uma incógnita de qual é o impacto efetivo que vai causar em alguns segmentos, tecnologia surgindo, caindo o preço violentamente, fazendo uma empresa menor ter poder de competição com uma empresa maior. Então, tem um jogo em movimento. E isso que eu acho que a frase principal da NRF desse ano faz sentido, que é game changer. O jogo está mudando. O jogo está mudando, só que está mudando para onde? Essa é a incógnita. Então, por isso que eu acho que essa NRF mostrou um alerta claro do o quanto que a gente tem que olhar o nosso negócio com lupa, bem de perto. O quanto que a gente tem que acompanhar os indicadores da empresa com uma partícula menor. Olhar semanalmente, olhar quinzenalmente, e não ficar deixando para ver o que aconteceu no final do ano se bateu a meta. Diminuir o tempo de observação. Tem que diminuir, porque o jogo vai mudar no curso do processo. Então, o que nós vimos lá bastante é que se você ficar achando que o jogo vai ser o mesmo ao longo do ano, você vai ser pego de saia justa, de surpresa. Então, o game changer que se falou muito lá é a certeza, a única certeza que nós temos é que o jogo está em movimento. Para onde está indo? Nós vamos ajustar o caminho ao longo do tempo. E isso é muito importante para os negócios nossos aqui no Brasil, porque nós somos dependentes de mercados internacionais. Nós somos dependentes do que acontece no planeta. O mundo é globalizado hoje, dá um espirro na China, afeta o Brasil. Muda o governo nos Estados Unidos, afeta o Brasil. Então, olhar e entender esses movimentos, acho que é extremamente importante para a gente ter mais longevidade, né? Poder prever um pouquinho antes da maioria e fazer o nosso negócio ter menos riscos. Uma coisa também que você trouxe uma palavra que, assim, hiperpersonalização. Conta pra gente qual é a tua visão dessa hiperpersonalização e como que isso impacta na forma do consumidor agir, como que ele se comporta. Então, isso é uma coisa bacana sobre dois aspectos. Falando sobre mindset, forma de pensar, e falando sobre tecnologia, a maneira de extrair dados. Há muitos anos atrás, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com software, na década de 80 aproximadamente, os clientes falavam para mim, com muito orgulho, que tratar os clientes todos iguais era justo. Então ele falava com orgulho, minha empresa é muito justa, eu trato todos os clientes da mesma forma. Se ele é rico, pobre, eu não quero saber, eu sou justo. Eles falavam isso com orgulho. Isso é um modelo, sob a ótica de hoje, completamente errado. Uns anos na frente, começou a haver um movimento de você criar segmentações. Então, a Alterdata e outras empresas construíram softwares para você criar grupos de clientes e eles terem ações pontuais. Então, se o cliente é rico, eu faço isso, se ele é pobre, eu faço aquilo, se ele é alto, eu sei o quê, se ele é gordo, magro, mora no interior, na capital, gosta disso, eu ia criando segmentos, juntando clientes com aquele perfil e fazia uma ação pontual. Os CRMs eram muito importantes para isso. Agora, o que se viu na NRF foi a hiperpersonalização. Então, quando nós falamos de personalização de grupos, a gente entende hoje que é possível você fazer uma personalização mais a fundo, individualizada. Então, antigamente eu podia falar que o Márcio estava dentro de um grupo de pessoas de marketing, que tem tantos anos, que está ficando careca, isso, e que não sei o quê. Ele tinha um certo perfil. Hoje não. Hoje eu posso falar assim, o Márcio com CPF tal, ele gosta disso, disso, disso. Então nós vamos fazer isso para o Márcio e para o Vladimir vai ser diferente. Então,
Os modelos de dados hoje, com inteligência artificial, é possível a gente entender claramente os gostos e os desejos de cada um dos clientes. A Alterdata tem um exemplo muito clássico disso, da nossa análise preditiva, que analisa estatisticamente a probabilidade de ter infelicidade, um por um dos 60 mil clientes. A gente sabe, um por um dos 60 mil, como é que está o grau de infelicidade de cada um, para nós termos uma ação pontual. Aquele que está com algum tipo de problema mais grave, o modelo matemático identifica e gera uma ação, avisa os líderes e gera uma ação corretiva imediatamente. Então, essa hiperpersonalização, ela, a cada dia que passa, está sendo mais possível para as empresas menores. Então, o que se viu muito lá é que o que até pouco tempo era uma coisa de alto investimento de empresas gigantes, hoje está sendo possível pequenos estabelecimentos terem essa visão. Por isso que é importante nós entendermos que se faz isso com tecnologia, que precisa de ser analítica em dados, mas antes disso ele permeia a mente do executivo. O que me preocupa muito nos meus conteúdos, nos meus clientes, é a maneira de pensar. Porque quando você tem um empresário que não lê, não estuda, não vai a um congresso, ele não entende, antes de ter a tecnologia, ele não entende nem que ele precisa daquilo. E quando ele não compreende, ele não busca soluções. E outros avançam mais rapidamente. Então eu acho que essa palestra que eu fiz, que está no YouTube, meu desejo é provocar algo. Que o empresário primeiro tem que entender o problema, saber que ele precisa, saber que é possível, para agora ele buscar soluções. Essas soluções pode ser comprar um sistema, pode ser contratar uma pessoa, pode ser intermediar um processo de modelos de dados de outros países, é você fazer alguma coisa. Então, eu acho que a hiperpersonalização foi um marco importante que, sem sombra de dúvida, deve impactar muitas empresas nos próximos anos. A gente está fazendo a nossa parte, Vladimir. A gente está fazendo aqui, às vezes, eventos para os empresários. Esses eventos, eu costumo chamar eles assim, eu gosto de cozinhar e, ao mesmo tempo, eu gosto de marketing, vendas, retenção, inteligência artificial. Então, eu quero compartilhar o conhecimento, mas também, no final, quero que as pessoas tenham uma experiência. Essa experiência de vir aqui, comer um churrasco, comer uma paella comigo, que eu vou fazer, é diferente para qualquer pessoa que venha aqui. Então, assim, a experiência do cliente. Fala um pouco sobre o que você viu sobre a experiência do cliente na NRF. Esse foi um dos elementos importantes que no ano passado começou a falar mais sobre esse assunto e agora esse ano aprofundou mais especificamente, porque há uns anos se discute na NRF o impacto do e-commerce junto do varejo. Alguns anos atrás se falava muito que havia uma probabilidade do comércio, do varejo físico acabar, porque o online ia dominar. Se viu ao longo dos anos que isso não aconteceu e hoje se tem a certeza que não vai acontecer nunca. Na verdade, o que nós estamos vendo hoje é que o varejo físico, aquela loja que está lá no centro da cidade, que vende calçados, vende camisa e tal, ela compete com o mundo online sobre uma outra ótica. E aí que se falou bastante sobre a experiência. Porque o varejo físico não pode competir com o varejo online com as mesmas armas. As armas do varejo online é preço e conveniência, velocidade de entrega. As armas do físico é experiência e valor. Então as pessoas, quando precisam comprar alguma coisa, ela não precisa ir numa loja. O conceito é, o cliente não precisa ir à sua loja, ele tem que querer ir na sua loja. E o querer envolve uma experiência. Então quando alguém vai numa loja, teoricamente ele não está indo para comprar, ele está indo para experimentar algo e através dessa experiência ele compra. Se você fica tentando o tempo inteiro lutar contra o e-commerce, você não vai conseguir vencer o e-commerce nunca, pela velocidade e por preço. Agora, você vai vencer o e-commerce para uma coisa que ele não consegue fazer. É um sorriso, é uma assistência, é ser agradável, é proporcionar um ambiente diferente. Então, o que você está fazendo com a parede, com o churrasco, ela tem relação direta com o que foi falado lá. É você criar aquela experiência que ele possa, ao mesmo tempo, dar gargalhadas no momento,
que ele está recebendo conteúdo significativo. Ele está degustando a paella e ao mesmo tempo está degustando um conteúdo significativo, né? Então isso está alinhado com o que a gente viu lá, o grupo todo de participantes viu num evento desse, em que as pessoas falam, olha, por exemplo, a Lego modificando toda a infraestrutura das lojas para fazer com que as pessoas possam montar as peças, que as crianças possam testar, porque se você tiver que comprar, você compra na internet um Lego, não precisa no dia seguinte. Não precisa ir na loja, mas as crianças querem ir lá para viver aquela experiência. Como é que é a história? O caminhão sai para entregar e já leva alguma coisa extra, porque aquela área que aquele caminhão vai entregar alguma coisa, alguém pode comprar. Essa é um item que estava lá dentro também, que foi bem curioso, porque o e-commerce, ele luta um com o outro por performance, por velocidade de entrega. Então a gente nota o ser humano falando assim, todo orgulhoso, comprei um negócio e me entregaram em um dia. Me entregaram em meio-dia. Então há uma pesquisa contínua por performance. E só que essa performance hoje ela pode ser resolvida por produtividade, eficiência, mas ela pode ser também resolvida por probabilidade matemática. É isso que alguns estão começando a fazer. Então, se várias pessoas estão comprando produtos e esses produtos vão para dentro de um caminhão que vai fazer a entrega, tem um algoritmo analisando o trajeto desse caminhão e fazendo análise histórica de probabilidade de compra. Então, o computador, com inteligência artificial, sabe que as pessoas compram uma taça de vinho dessa, sei lá, uma caixa dessa por dia naquele bairro. Então, o que o armazém faz? Coloca no caminhão sem ninguém ter comprado. O caminhão se desloca e vai entregando os produtos. Enquanto ele está circulando, alguém na internet comprou. E o sistema já sabe que tem aquilo no caminhão, avisa o caminhão leva na casa da pessoa em 15 minutos. Nossa senhora, como é que pode? Os caras me entregaram um negócio em 15 minutos. E o cliente não entende. Como é que conseguiram entregar em 15 minutos? É porque o caminhão já estava na esquina dele. Sim. E já havia uma probabilidade matemática, isso é predição, isso é análise preditiva, de probabilidade estatística, e isso tem trazido um resultado absurdo em experiência. Então você proporciona uma coisa que é uma experiência, é o e-commerce tentando ir para um lado de tentar adivinhar se o cara vai comprar ou não. Trazer mais felicidade na redução de prazos, né? A gente viu nessa tua palestra e tal, falando sobre a NVIDIA, que é uma empresa gigante nos Estados Unidos, e ela é muito responsável por manter a inteligência artificial em funcionamento. O que você tem a falar sobre essa empresa que você viu lá? A NVIDIA é uma empresa que até pouco tempo atrás ninguém nem sabia que existia. Só para joguinho. Todo mundo sabia que ela fazia os processadores. Ela fazia chips, então processadores, e era meio invisível, porque ela estava dentro dos equipamentos. Quando a inteligência artificial veio, eles começaram a investir violentamente nos processadores, focados nisso. Então, são processadores que são muito utilizados hoje para a inteligência artificial. A empresa foi ganhando um valor absurdo, passou a Microsoft e a Apple como mais valiosa do mundo. O valor da NVIDIA hoje é maior que o PIB do Brasil. Então, é um negócio astronômico. E eles estão investindo pesadamente em uma série de frentes ligados à inteligência artificial. E a palestra, que foi a abertura da NRF, foi com eles. Então, eles sempre trazem uma palestra impactante, que é a primeira, que o auditório principal está lotado. E a executiva da NVIDIA começou a passar os conceitos que estão acontecendo hoje em dia. Primeiro, o conceito de agentes, que são os dispositivos que vão fazer a inteligência artificial se relacionar com agentes externos. Por exemplo, hoje, quando você vai no ChatGPT e faz uma pergunta, ele está respondendo diretamente a você. Você não pode falar para o ChatGPT assim, apague a luz da minha casa. Não existe isso hoje. Ainda. Mas vai existir através de um agente. Então, ele vai estar em contato com o agente fala com a tua Alexa, a Alexa dá o comando. Eu posso falar com uma máquina, eu quero que abra o portão da minha casa. Ela conecta e vai abrir. Os agentes vão ser muito importantes nesse contexto, e ela comentou que está surgindo os estudos e começando a ter protótipos dos multiagentes. Os multiagentes são equipamentos falando uns com os outros. E um exemplo clássico foram as empilhadeiras autônomas que estão dentro de armazéns, que uma se comunica com a outra
e dá instruções. Então, se elas estão indo numa mesma direção, elas falam uma com a outra, uma espera, a outra vai, e elas estão se comunicando. E isso é muito inovador, é algo realmente muito diferente e tende a modificar muitos mercados, né? Criando conceitos, por exemplo, que ela chamou de gêmeos digitais. Os digital twins, que são gêmeos, são estruturas digitais que eles estão montando para definir padrões em armazéns, supermercados e coisas do gênero. Então, por exemplo, estou com vontade de montar um depósito aqui em Teresópolis. Eu compro uma área, vou nesse software, estabeleço o que eu quero ali dentro. São tantos prateleiras, com tantos corredores, as empilhadeiras vão ser assim, e o modelo matemático começa a fazer simulações. É melhor a empilhadeira ir por lá, por aqui e tal, não foi bom, muda isso aqui, troca essa prateleira de lugar, ele começa a definir. Na hora que está estabelecido o padrão, que os agentes criaram os padrões, agora está na hora de chamar um engenheiro e um arquiteto. Para construir isso. Aí eles constroem o gêmeo desse protótipo digital. E nasce um armazém exatamente igual foi projetado digitalmente. Isso significa altíssima produtividade. Então a inteligência artificial está entrando em vários setores e a NVIDIA tem tido uma participação muito expressiva nesse contexto por causa das tecnologias que eles estão disponibilizando. Como eu te falei, eu tive o privilégio de estar lá naquele dia que foi o dia da palestra, que você fez a transmissão ao vivo. Aí eu cheguei em casa, me deparei com uma notícia. Tinham criado uma inteligência artificial chamada DeepSeek, e que ela era dos chineses. E as outras inteligências artificiais que a gente está muito acostumado aí são americanas. E aí as ações da NVIDIA despencaram da noite para o dia. Isso cabe também naquilo que você falou, as mudanças estão muito rápidas. Como é que você vê esse movimento? Isso foi bem curioso, cara. Nós até falamos lá no grupo da viagem lá, logo depois, falei, caramba, não tocaram no assunto num congresso que é o maior do mundo, porque eu acho que ninguém sabia. Não sabia. Foi uma surpresa. Então, todos os estudos eram em cima das tecnologias norte-americanas. O Gemini do Google, o Copilot da Microsoft, o ChatGPT da OpenAI, todos eles foram falados bastante. Uma semana depois do evento, aparece uma tempestade dessa da China, de uma estrutura chinesa, usando chips que não são da NVIDIA. Os chineses tiveram a ideia de usar chips de videogame, e os chips de videogame esquentam menos, eles gastam menos energia. São adaptados para isso. E estão tendo sucesso. Nós vimos ao longo das semanas que se passarem, que houve um rebuliço na primeira semana. As ações caíram. Mas ao longo das outras semanas se percebeu que ela não tem tanta profundidade quanto as tecnologias norte-americanas. Então, quando você pergunta ao ChatGPT algo muito profundo e ele responde lá embaixo, o DeepSeek não consegue fazer isso ainda. Mas ele já tem a parte cognitiva muito desenvolvida. Então, por exemplo, para a Alterdata, isso é uma ferramenta interessante, porque quando eu embarco dentro do meu sistema uma inteligência artificial, eu não preciso que ela saiba quem foi descobriu o Brasil, quem foi o inventor do... Não importa. Eu não preciso, enorme, grande. Eu não preciso acessar o banco de dados históricos e tipo uma enciclopédia. Não. Mas eu preciso da parte cognitiva de entender e responder, de aprendizado de máquina, lendo bases que têm a ver com nossos sistemas. Então, para empresas como a Alterdata, isso foi algo extremamente importante, porque pode diminuir o custo de investimento nosso em acelerar o processo de levar a tecnologia para os nossos clientes, apesar dela não ser ainda eficaz para fazer estudos científicos, pesquisas universitárias e coisas do gênero. É isso que nós estamos falando, game changer. O jogo está mudando muito rapidamente. Eu, há um tempo atrás, te vi falando sobre o Jogo Infinito, do Simon Sinek. Por acaso eu tinha comprado esse livro, estava aqui para eu ler, e eu não tinha lido ainda. E aí quer dizer, tem tudo a ver com esse título da NRF, né? O jogo mudando e o jogo é infinito. Como que você enxerga esse jogo infinito do Simon Sinek se entrelaçando com o que a gente está vivendo hoje? Isso tem tudo a ver, cara, porque o jogo infinito, ele sempre existiu. O que mudou hoje é que o jogo é mais veloz. Ele sempre existiu.
Se você procurar o livro do Jim Collins a respeito das empresas que duram mais, as empresas que vivem mais, ele fez um estudo muito profundo das empresas que vivem mais de 100 anos. Por que algumas empresas vivem mais de 100 anos e outras não? Por que empresas passam por guerras e continuam vivas? Por que nascem tecnologias novas e ela continua viva? Porque ela tem uma coisa no DNA que ela entende que o jogo é contínuo, que o jogo de aprendizado acontece o tempo inteiro. Então, por exemplo, que eu falo muito na Alterdata, eu não estou preocupado se vai nascer uma inteligência artificial, se vai ter uma tecnologia nova de alguma coisa, eu não estou preocupado com isso, porque a empresa está preparada para algo que eu não sei o que é. Quando você está com uma estrutura preparada para se adaptar ao novo, você está jogando um jogo que não termina. A Alterdata hoje é uma das maiores do país e o jogo não terminou. O jogo não acabou, eu estou jogando um jogo contínuo. Então, quando a gente fala que o jogo está mudando, o Game Changer da NRF, ela tem tudo a ver com o conceito do Simon Sinek de estar avançando continuamente. Então, essas empresas de tecnologia que existem são empresas que se acham poderosas, porque já sabem tudo, elas começaram a cair. Porque, na verdade, a parcela do que a gente não sabe é sempre muito maior do que a gente sabe. Eu sempre sei um pedaço e eu não sei um monte de coisas. Esse que é o racional. Então, por isso que eu pretendo sempre orientar os nossos clientes, os seguidores que estão sempre me acompanhando, que o jogo é muito importante você entender que a sua empresa, por mais poderosa que você acha que seja na sua região, ela não está pronta. Ela vai sendo preparada continuamente. E você tem que ter a missão de reinventar a sua empresa de tempos em tempos. Antigamente, isso acontecia em ciclos mais longos. Hoje, os ciclos são mais curtos. Então, exige que você estude mais e assista mais podcasts como esse aqui, que você vá a um congresso, que você escute outras pessoas falando, porque isso vai abrindo a mente do executivo, do empresário, do empreendedor, para que você consiga mudar a tua estrutura um pouco cada vez, de tal forma que ao longo de um ciclo você reinventou a empresa inteira, né? Hoje eu tive com um empreendedor aqui, e aí ele estava me falando que a empresa dele está crescendo, só que ele tem uma dificuldade. Achar a pessoa que tenha habilidade para poder trabalhar com ele, para poder fazer a empresa crescer. Então, a gente muitas das vezes vai esbarrar em pessoas. E nada melhor do que um cara que tem 2.000 colaboradores falar um pouco de gente. Como é que você enxerga aí essa juventude, esses novos trabalhadores, essas pessoas que têm que se preparar, os próprios empresários que não se preparam? Como você disse ali na tua palestra, muitas das vezes o cara está pensando em como que eu vou fazer alguma coisa com o software e tal, mas ele não faz nem o cadastro que era para ele fazer dentro da ferramenta. Então ele já começa pelo fim, em vez de voltar no começo e dar um passo atrás e começar ali. O que você fala sobre gente, sobre pessoas? A NRF desse ano foi bem curiosa sobre esse aspecto, porque um item relevante, várias palestras, foi falando sobre a valorização humana. O quanto que a valorização humana está em alta nesse momento, porque as empresas precisam de pessoas. Na palestra eu mostro algumas estatísticas de empresas como a Microsoft, falando, uma empresa de tecnologia, uma das mais modernas do mundo, falando que 85% dos funcionários não estão preparados para a nova realidade. Se a Microsoft não está preparada, a Alterdata também não está, e nem o Armazém da Esquina aqui também está. Ou seja, nós estamos num processo de mutação. E aí as pessoas são muito importantes nesse contexto. Por isso que o empresário tem que ter uma capacidade hoje muito mais apurada de liderar a gente, saber quem é quem, contratar as pessoas certas. E por outro lado, as pessoas que estão buscando trabalho têm que entender que estão com uma oportunidade violenta nesse momento. Porque está numa oportunidade de você se distinguir. Todas as vezes que o mercado está muito flat, está muito plano, é muito difícil de você se distinguir. Agora, quando o mercado está turbulento, mudando, em transformação, quando você consegue ser um pouquinho diferente da média, você tem mais oportunidades. Isso significa ser contratado por empresas melhores, ter cargos de liderança, você ascender mais rapidamente dentro da organização. Então é um momento de valorização. E as gerações mais jovens têm uma vantagem em relação a isso. Porque as gerações mais velhas, eu estou com 61 anos, os meus amigos hoje pensam de uma forma diferente do que as gerações dos meus filhos, dos meus netos. Sim. Ou seja, a galera que está com 20 anos de idade,
ele tem um racional que pode se beneficiar desse ciclo todo. Porém, ele tem que ter vontade de aprender, entender que o jogo está mudando, que ele pode fazer uma faculdade hoje, estudar 5 anos, 2 anos depois ele está ultrapassado, porque esse é o jogo que está se jogando. E ele influencia nas decisões das gerações mais velhas. A geração Z hoje tem um peso extremamente importante na sociedade, porque ele tem a capacidade de influenciar os mais velhos, ele tem a capacidade de ditar coisas, e isso muda algumas relações. Porque, por exemplo, na Alterdata, se eu apontar o meu marketing para quem tem a minha idade, eu posso não estar dando um tiro certo. Porque quem vai decidir é um garoto de 30 anos, uma menina de 30 anos, e não um cara de 60. O cara de 60 pode ser o dono, o executivo, mas é esse mais jovem que está olhando o produto, está dizendo para o mais velho, compra ou não compra. Então, o marketing hoje tem que dar uma ajustada nos processos para entender que público aquela empresa quer atingir, levando em consideração que esses mais jovens influenciam os mais velhos. Isso pode mudar completamente o sucesso de uma organização. Eu vi ali na tua palestra você fazendo um gráfico onde tem a confiança e aí você tinha 6 ou 3, 6, 9 ou 12, sei lá, tipos de pessoas que se relacionam com a empresa que você foi mapeando e olhando, começar a analisar os colaboradores pelaquela ótica. Quem é confiável e quem executa. O gráfico está na linha de baixo, confiança, na linha de cima, performance. Então a pessoa tem uma altíssima performance, ele está no ponto de cima, altíssima confiança, ele está nesse ponto do gráfico. Então, quem está, por exemplo, no lado esquerdo embaixo, ele é uma pessoa de baixa confiança e baixa performance. Essa pessoa não pode estar na empresa. Quem está na ponta de cima é uma pessoa de alta confiança e alta performance. Esse é o top de linha da empresa. É muito fácil entender esses dois extremos, os dois extremos. E quem está no meio? O do meio que é o problema. Quando você começa a olhar o meio, você começa a ver as pessoas, por exemplo, que têm alta performance e baixa confiança. São pessoas tóxicas, são pessoas problemáticas. Elas fazem entregas, mas você não pode confiar nelas. Então não pode confiar que elas vão ser responsáveis pela transformação, criação da empresa do futuro. Então é um problema. Então, quando você começa a olhar os medianos, dá para entender claramente que não adianta ter pessoas de baixa performance. Não ter pessoas com performance muito baixa não interessa. Mas pior do que isso, são as pessoas que você não confia. As pessoas que você não confia não podem dentro da estrutura. É um dilema. Porque você tem que ter a essência de ter as pessoas certas na empresa, são pessoas de confiança. Simon Sinek fala muito isso também. Então, quando você coloca um time para trabalhar junto, você espera que aquele time confie um no outro, ajude um ao outro, colabore um com o outro. E quando você não tem isso, a magia não acontece. Não acontece. Então, essa maneira didática de mostrar aquelas bolinhas que você lembrou bem, são nove né? posições, dá para você entender quem você tem que tirar da empresa, quem você tem que valorizar na empresa. O Jack Welch, que era CEO da GE, ele falava sobre isso. Que ele, todo ano, ele parabenizava quem se destacava na empresa, quem estava na média ficava na empresa e quem não tinha rendimento saía da empresa. E aí ele reformulava entrando de 10% a 15% de novas pessoas na empresa. Como que você enxerga isso olhando a Alterdata hoje? Ela tem essa renovação? Na verdade, Márcio, eu acho que isso não é dentro da Alterdata, mas todas as empresas têm a mesma característica. Esse diagrama que a gente acabou de conversar, que tem os 9 pontos, é um ponto de observação para a gente saber quem fica e quem sai. Segundo ponto de observação é esse que você falou. Existe uma teoria que diz que dentro de uma companhia, em geral, isso se repete em várias empresas, 20% das pessoas são divergentes. Divergentes são pessoas que fazem a diferença. Aquelas pessoas que alavancam, fazem a empresa crescer, reinventam a companhia. São pessoas que você pode confiar que eles aprendem coisas novas. É quem faz, abre o caminho na mata, vamos dizer assim. São os 20%. São os divergentes. 70% são complacentes. Complacentes são as pessoas que tocam o dia a dia da organização. Eles são importantes porque eles fazem o que tem que ser feito, eles entregam o que tem que ser entregues,
Mas você não pode confiar muito que eles vão ter ideias novas para construir a empresa do futuro, porque eles estão muito executando aquilo que é estabelecido. 70% são esses, são complacentes. E 10% das pessoas são displicentes. Os displicentes quem são? São aqueles que não sabem nem o que estão fazendo na empresa. Eles querem um salário no final do mês e ponto final. Então eles agregam pouco as novas ideias e conceitos novos. Esses displicentes, muitas das vezes, são os que você não confia. São os que jogam contra a operação. Então, qual é a metodologia? Diz o quê? Se você tira esses 10% da organização e coloca novos 10% ali, alguns deles vão migrar. Eles vão migrar para ser complacentes ou divergentes. Então, o grande esquema é os 20% que são divergentes, o objetivo é você reter essas pessoas. Os complacentes, os 70%, o objetivo é treinar essas pessoas. E os displicentes é tirar as pessoas da organização. Quando você pega essa teoria e bate com a outra, dos 9 pontos, fica translúcido, fica transparente, fica fácil de você entender quem são aquelas pessoas que devem ficar ou devem sair. Porque a NRF desse ano deixou muito claro que a essência é você ter as pessoas certas na empresa. Quando você está num fluxo de transformação forte, se você tiver com as pessoas erradas no barco, ele afunda. O barco não vai na direção. Então, algumas teorias dizem, primeiro encontre as pessoas para pôr no barco, depois você define para onde o barco vai. Porque se você monta o barco, ponta numa direção e coloca as pessoas erradas, é insucesso na certa. Então, movimentos turbulentos, localize as pessoas certas, escolha as pessoas certas, treine as pessoas, depois coloca ela no barco que vai navegar naquela direção que você acha que tem que navegar. Bom, puxando a farinha para o meu saco, a gente tem o Philip Kotler, que idealizou lá no passado a teoria dos 4 P's, e que eu acho que é muito utilizada no comércio hoje. Preço, promoção, produto e praça. E agora mudou para os 6. Como é que são esses 6 aí que ele mudou agora? O Philip Kotler, isso é uma coisa bacana que está na palestra também, que ela diz respeito ao processo de mudança. O Kotler, ele é considerado o papa do marketing moderno. Praticamente todas as universidades de marketing do mundo estudam nas literaturas dele. É um cara realmente muito conceituado, que sempre teve a teoria dos 4 P's como pilar importante dos modelos de negócio. Ele próprio chegou há uns anos atrás, há poucos anos atrás, e falou, olha, sabe aqueles 4 P's que eu falei para vocês? Eu estava errado. Não era que ele estava errado, não. É que ele estava certo na época dele. Na ótica de trás, ele estava certo. Então o que ele quis dizer foi o seguinte, aquilo tudo que eu falei lá de trás não funciona hoje mais. Funcionava lá atrás. Sob a ótica de hoje, não funciona. Então ele fez um estudo e trocou os 4 P's para 4 C's. Então ele começou a trocar as posições. Quando você fala de produto, ele tirou produto e focou no cliente, que é o que a NRF está falando esse ano. Sim. Cliente no centro do negócio. Sim. O place, que é tão importante, a praça, o lugar. Hoje o lugar não faz diferença. Hoje se você compra produto, você não sabe nem onde a loja está. Ela está em qualquer local. Quando você fala de divulgação, ele falava naquela época a importância das divulgações, do marketing no papel, no outdoor, na televisão. Uma visão 360. Hoje não é mais assim. Hoje nós estamos falando, às vezes, um menino fazendo um podcast vende produto pra caramba dentro do Instagram. No TikTok. Então, mudou a estrutura completamente. Então, a importância dos 6 do Kotler hoje deu uma virada na cabeça de todo mundo e faz a gente refletir. Se um cara que é um ícone mundial está se reposicionando, se reinventando, criando estrutura nova, por que algumas lojas pequenininhas do país ficam presas aquelas verdades do passado que nem sempre são verdades? Não é à toa que ele criou Marketing 4.0, Marketing 5.0, Marketing 6.0 e por aí vai, porque à medida que a sociedade muda, eu estava vendo aí um professor de uma empresa que é de treinamento falando que antes a gente tinha mudança de comportamento das pessoas em tempo assim 5 anos. Hoje essa mudança de comportamento está anual, é 1 ano. Então a gente está acelerando muito rápido essa curva de troca de mentalidade, de como comprar, de comportamento de compra. Então como é que você enxerga isso daí para o futuro da Alterdata?
Eu acho que tem tudo a ver com o que você faz, com a sua profissão, né? Acho que você é um profissional que pode agregar muito valor às empresas, abrindo os olhos. Porque um profissional de marketing como você, com a sua maturidade, ajuda os empresários pequenos e médios a entenderem o quanto ele precisa se transformar. A Alterdata, por exemplo, a gente está fazendo uma revolução digital no marketing. De uns 2 anos, 3 anos para cá, começamos a mudar tudo praticamente, de comunicação, a maneira de falar com o cliente, a maneira como o cliente percebe valor, as vendas digitais, a maneira de ter lojas digitais para o cliente comprar produtos, a forma como ele se comunica. Então, mudou radicalmente. Por isso que é tão importante hoje em dia o cliente não pensar que um profissional como você é um profissional para fazer um trabalho pontual num produto. Não, isso é pouco. Na verdade, um profissional como você tem que contribuir para uma mudança de cultura digital. Um pedaço disso é a venda digital, é o site, é um pedaço. Mas isso envolve mudar a cultura de todos os líderes, de todos os relacionamentos com o cliente. É mais amplo do que era no passado. E muitos empresários ainda veem profissionais do marketing como aquele cara que vai fazer o folderzinho para vender o produto. Ou que vai postar o bannerzinho na internet e aquilo vai resolver a vida do profissional. Infelizmente é um pedaço. Isso é uma imaturidade de alguns empresários que não estão conectados ainda ao que é necessário para o negócio dele ter alta performance no mundo digital. Isso aí. Então tem muita coisa acontecendo e ir a um evento desse nível nos Estados Unidos, isso me permite fazer uma leitura que não é o que eu acho, mas é o que eu estou vendo dos gigantes fazendo. Então você escuta lá a Amazon dando a opinião dela, a Shein dando a opinião dela, a Alibaba dando opinião, as grandes marcas como Coach, McDonald's e outros falando o seguinte, isso funciona, isso não funciona. E nós estamos apontados nessa direção. Então eu recomendo muito que as pessoas assistam esse conteúdo. É o mais assistido do Brasil, não é à toa, porque o conteúdo está muito robusto e pode ajudar realmente as pessoas a terem visões novas para os próximos anos dos seus negócios. Né? A gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu queria falar um pouco agora lúdico. Eu vi você numa balança, parece uma balança, rodando assim com uma coisa na tua frente, te filmando, e o cara estava, na verdade, fazendo uma medição do teu corpo. Como é que foi essa experiência lá? E o que você acha desse modelo de hoje, você poder fazer isso, escanear o corpo e fazer as coisas personalizadas para você? É muito bacana a gente ver como as empresas vão encontrando soluções, né, para grandes problemas que eles têm. Hoje um problema do e-commerce é a ruptura. É quando você pede um negócio, chega na sua casa, a camisa não cabe. A barriguinha não deu naquela camisa. Não está combinando com você. Então você devolve, envia dinheiro para lá, dinheiro para cá, troca produto. Isso é um custo enorme mundialmente. E aí o que umas empresas estão começando a perceber e construir esse ambiente? Eu vi isso na prática lá e subi lá para testar pessoalmente. É um scanner corporal que você sobe e lá eu fiz até com casaco, mas na verdade o certo é sem o casaco, para você fazer com uma roupa bem colada, porque aí ele mede as dimensões inteiras do corpo. O tamanho do colarinho, o ombro, tamanho do braço, grossura do bíceps, a cintura, a perna, tamanho do pé. Eu fico rodando lentamente e ele escaneia completo e depois me dá um laudo. Esse laudo, a expectativa dessa organização é que você ganhe um conjunto de arquivos, conjunto não, é um arquivo eletrônico que tem todas as suas medidas. Então agora os marketplaces estão sendo adaptados para isso. Na hora que você for comprar um produto na Amazon, Mercado Livre, qualquer um deles, você passa isso para eles e fala, eu quero essa camisa, mas aqui está o meu modelo. E aí ele olha e fala, não serve em você. Você tem um ombro pequeno, você tem uma barriguinha maior, você tem um braço muito longo. O ideal para você é isso aqui. Ele começar a medir e aumentar a assertividade. Então, a chance de ter troca vai ser muito menor, por erro. Então, são tecnologias que estão surgindo, assim, muito impressionantes. Né? Hoje ainda são equipamentos caros, mas como tudo em tecnologia, ele vai caindo, quando vai ganhando escala, ele vai caindo e vai atingir a todos. Né?
Vladimir, então, como eu estava falando, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Espero aí que todos tenham gostado do que vocês ouviram. Não deixem de assistir a apresentação da NRF, pós-NRF, que o Vladimir fez. E eu vou fazer aquela clássica. O que o Vladimir perguntaria para o Vladimir responder sobre o que ele viu na NRF, essa experiência que ele viveu nesses dias que você passou lá, inclusive indo a esse centro lá de Harvard também com outras pessoas, outros profissionais. Nós vimos fotos de você com CEOs de grandes empresas. Quais são, o que você perguntaria para você se você estivesse aqui no lugar do Márcio Canto te perguntando? Essa pergunta, da outra vez que eu estive aqui, você me fez também, é sempre uma pergunta difícil, sim, né? Desconfortável, você fica pensando, caramba, é uma pergunta estranha, porque como é que eu vou falar para mim mesmo? Mas tem uma coisa interessante, cara, porque eu sempre, quando volto num evento desse, a pergunta que eu faço para mim mesmo é sempre o seguinte: o que eu tenho que fazer amanhã baseado em tudo que eu observei, cara? Então, e eu, da NRF desse ano, o que eu tiro de lição, e já estamos praticando isso lá na empresa, são as ações ligadas à parte humana. Então, o que eu tenho que fazer amanhã? É retreinar o meu time, é mostrar caminhos para a minha equipe, é preparar a minha liderança do meio escalão para que tenha um nível mais profundo. Eu estou mais focado hoje em treinar o segundo escalão do que a diretoria. A diretoria está mais preparada. Eu preciso que esse meio do escalão entenda de tecnologias novas, entenda dos movimentos que estão acontecendo no mercado. Queira evoluir. Exatamente. Então, acho que o grande esquema é partir para as ações práticas. Não adianta ir num congresso desse tipo e ficar só na teoria. Isso não constrói futuro. O que constrói futuro são ações práticas em função do que a gente viu em outros ambientes. Então, a gente sempre aprende muito num congresso como esse, mas tem que partir para a prática, né? Tem que fazer acontecer de fato. Bom, Vladimir, mais uma vez, gratidão por estar aqui na Sales Retention, contribuindo aqui com o nosso conhecimento e distribuindo esse conhecimento que você adquiriu lá na NRF para as pessoas. Acho que já é o 3º ano que a gente faz assim essa live, e eu acho que essa live ela é muito esclarecedora, porque ela não é só a visão do Vladimir, mas é a visão que o Márcio também tem de entender como que o Vladimir está vendo tudo isso, essa transformação que a gente está vivendo, e como que a gente aconselha as pessoas que têm negócios, as pessoas donas de negócios, as pessoas que estão fazendo a transição de ser dono de negócio, que eu sei que você também ajuda muitas pessoas que fazem essa transição e que é bem difícil para fazer isso, passar de pai para filho, é bem complicado. E queria que você se despedisse das pessoas aí, deixando uma mensagem final aí, e gratidão pelo teu tempo, gratidão por você ter vindo aqui no escritório da Sales Retention. Beleza, Márcio, muito obrigado pelo convite. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho aqui na nossa cidade. Nós moramos numa cidade pequena, uma cidade com 170 mil habitantes. Uma das coisas que move muito meu coração como teresopolitano é trazer conteúdo expressivo para os empresários da região, para fazer com que nós tenhamos empresários mais robustos, que tenham um conteúdo mais profundo, que possam ter empresas mais estruturadas, mais sucesso, para ajudar a gerar riqueza aqui na nossa cidade. Então, um conteúdo como esse aqui, que a gente leve para o maior número de empresários possível, é algo que me deixa muito feliz. Eles assistindo esse conteúdo na internet, eu tenho certeza absoluta que eles vão ter visões diferentes dos seus próprios negócios e vão transformar as empresas em empresas mais, vamos dizer assim, mais sólidas, preparadas para esses vendavais da vida que acontece no Brasil, principalmente. Temos muitos vendavais aí que às vezes levam algumas empresas para tornar as empresas mais robustas. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns por estar sempre levando conteúdo significativo para o nosso mercado das cidades vizinhas aqui, para Teresópolis e para as cidades vizinhas. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Hoje a gente teve a oportunidade de escutar o Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software. É uma empresa que tem mais de 2.000 colaboradores, é uma empresa sólida no mundo do software do Brasil, quinta colocada no Brasil. Então, assim, gratidão, imensa gratidão, e espero que esse conteúdo ajude todos vocês aí. Você falou com o Márcio Canto, um abraço, seja feliz, sucesso!